Meu nome é Olivia Bennett. Tenho 32 anos e, há 3 meses, eu era o tipo de mulher que revistas de negócios gostam de chamar de self-made, ou seja, que construiu tudo sozinha. Eu tinha criado minha empresa começando em uma mesa dobrável na garagem. Com o tempo, ela virou uma marca de 8 dígitos, respeitada em Seattle. Eu tinha um apartamento bonito, uma filha que achava que eu podia consertar qualquer coisa, e orgulho suficiente para acreditar que, se eu trabalhasse mais do que todo mundo, a vida um dia seria justa. Eu estava errada. Na noite em que minha mãe me cortou da vida dela, eu estava no banco da frente do meu SUV, com minha filha dormindo atrás, enrolada em 2 cobertas finas e com febre alta. Meu celular acendeu com uma mensagem tão fria que pareceu deixar o carro menor. Ela disse que eu não era mais filha dela. Ao amanhecer, minhas contas estavam bloqueadas. Minha empresa começava a desmoronar por acusações que eu sabia que eram inventadas. E o mesmo nome de família que antes abria portas para mim agora estava sendo usado para fechá-las todas. Eu repetia para mim mesma que aquilo era o fundo do poço. Mas não era. Depois disso, o hospital se recusou a atender minha filha porque meu cartão foi recusado. Depois, a chuva começou a bater tão forte no para-brisa que eu mal conseguia pensar. E então um Rolls-Royce preto parou ao lado do meu carro. Uma mulher desceu dele como se tivesse vindo de outro mundo, um mundo que já não era mais meu. Ela disse que um bilionário à beira da morte passou anos procurando a mulher que salvou a vida dele. E, de algum jeito, essa mulher era eu. Eu pensei que ela tinha errado o carro, a noite, a pessoa. Eu, quebrada daquele jeito, não podia ser quem ela estava procurando. Eu não fazia ideia de que, antes mesmo de quem me apagou me ver de novo, toda a minha família iria congelar no instante em que eu voltasse a entrar no mundo deles. Antes de eu te contar o que aconteceu depois que aquele Rolls-Royce parou ao lado da minha janela, me diz que horas são, onde você está e de onde você está assistindo. Porque eu tenho a sensação de que essa história vai viajar mais longe do que eu jamais consegui. Por 6 semanas, eu repeti para mim mesma que aquilo tudo tinha que ser um mal-entendido. Minha empresa, a EcoNest Home, não estava quebrando porque os clientes tinham parado de gostar dela. Ela estava desmoronando porque alguém tinha entrado no sangue dela e começado a cortar uma artéria por vez. Primeiro, uma rede regional de lojas pausou nosso lançamento depois de receber documentos anônimos dizendo que nossa linha de armazenamento de bambu vinha de fábricas não certificadas no exterior. Depois, nosso processador de pagamentos congelou quase todo o dinheiro das vendas online enquanto investigava uma onda de chargebacks suspeitos que aconteceu em menos de 48 horas. Depois, o dono do galpão mudou as fechaduras depois que o banco cortou nossa linha de crédito. Era coordenado demais para ser acaso. Limpo demais para ser azar. Eu tinha construído a EcoNest a partir de uma mesa dobrável, 2 prateleiras emprestadas e a crença de que produtos simples podiam ser melhores sem enganar ninguém. Vendíamos sabonetes recarregáveis, utensílios de cozinha sustentáveis, roupas de cama orgânicas, coisas simples, mas honestas. E essa honestidade era o que eu mais valorizava. Também foi, eu descobri tarde demais, o que me tornou perigosa para as pessoas erradas. Uma semana antes de tudo desmoronar, eu encontrei um rastro de notas fiscais que não fazia sentido. Um dos nossos maiores fornecedores de matéria-prima tinha um contrato paralelo com uma ONG fantasma, que estava silenciosamente ligada à fundação da minha família. Quando eu comecei a fazer perguntas, as reuniões foram canceladas. As pessoas pararam de atender minhas ligações. Foi então que minha irmã mais velha, Isabela, ofereceu ajuda. Ela disse que podia falar com as pessoas certas, acalmar os doadores e resolver qualquer boato que estivesse se espalhando. Eu acreditei nela, porque por boa parte da minha vida eu quis acreditar no melhor da minha família mais do que na verdade. 2 dias depois, um dos meus maiores clientes me encaminhou um e-mail privado que tinha recebido da Isabela. Nele, ela dizia que fazer negócios com a EcoNest podia causar danos à reputação e envolvimento com fraude na cadeia de fornecimento. Ela assinava como uma consultora preocupada em proteger o nome Bennett. Eu lembro de ficar olhando para a tela e sentir algo em mim esfriar por dentro. Quando confrontei minha irmã, ela nem negou. Ela disse que eu estava sendo irresponsável, teimosa, envergonhando a família. Disse que eu estava arrastando todos para um escândalo que eu não teria maturidade para sobreviver. Naquela noite, eu fui direto para a casa da minha mãe. Não para brigar, nem para pedir dinheiro.
Eu só queria que alguém da minha família dissesse que aquilo tinha ido longe demais. Ela me fez esperar na sala por 20 minutos. Depois entrou como se estivesse indo para um jantar, como se eu fosse só um incômodo entre pratos. Eu contei tudo. Disse que a Isabela estava sabotando meu negócio. Disse que as acusações contra a Econet eram fabricadas. Disse que eu e Emma íamos perder tudo se ninguém parasse aquilo. Minha mãe ouviu com aquela expressão que mulheres ricas aperfeiçoam depois de anos de almoços beneficentes e desprezo silencioso. Então ela disse: Olivia, quando uma casa pega fogo, você não discute com a fumaça. Você se afasta antes que ela te manche. Eu perguntei se ela realmente ia ficar ali e deixar as filhas dela destruírem uma outra. Ela me olhou nos olhos e disse: Não, Olivia. Uma filha está protegendo esta família. A outra escolheu se tornar descartável. Naquele momento eu entendi algo que me gelou por completo. Eu nunca tinha estado fora do problema. Eu estava no meio dele. No fim daquela semana, meu aluguel do apartamento acabou. Minhas contas da empresa foram congeladas. Meus investidores desapareceram. E minha mãe soltou um comunicado elegante pela fundação da família dizendo que a família Bennett não tinha ligação com minhas decisões de negócios e não faria mais comentários. Eu vendi minha mesa de jantar, depois minha câmera, depois 2 pulseiras que minha avó tinha me deixado. Emma achava que a gente estava diminuindo as coisas para viver uma aventura. Ela tinha 7 anos. Brilhante, doce, com um tipo de confiança que faz você querer ser uma pessoa melhor só para merecer aquilo. Eu nos coloquei primeiro em um motel barato. Quando esse dinheiro acabou, eu deitei os bancos de trás do meu SUV e disse para Emma que a gente estava acampando na cidade. Durante o dia, a gente ficava escondida na biblioteca pública de Seattle. Ela lia livros infantis e desenhava casas com janelas cheias de flores, enquanto eu me candidatava a empregos que nunca respondiam. À noite, a gente estacionava num canto do estacionamento do Walmart e dividia sanduíches de manteiga de amendoim sob uma luz fraca de poste. A Emma chamava o SUV de nossa nave espacial. Eu chamava de temporário, porque eu não conseguia me deixar chamar aquilo de casa. No último dia antes de tudo mudar, eu contei o dinheiro na carteira 3 vezes. $27. Era tudo o que eu tinha. A Emma já estava tossindo nessa época, uma tosse forte demais para o corpo pequeno dela. Ela tentava sorrir e dizia que estava bem. Crianças mentem assim quando amam a gente. Naquela noite, quando eu encostei na testa dela e senti o calor forte da febre, eu entendi que eu estava sem tempo. A tempestade entrou forte pela costa, uma daquelas noites frias de Seattle em que a chuva não cai, ela ataca. A Emma estava encolhida no banco de trás, com o coelhinho de pelúcia embaixo do queixo, tremendo mesmo com o corpo pegando fogo. A respiração dela tinha mudado. Era curta, rápida, e no final vinha um som molhado que me fez entrar em pânico. Eu liguei o carro e fui direto para o pronto-socorro mais próximo. Passei sinais vermelhos que em qualquer outro dia eu teria respeitado. O tempo todo eu falava com ela pelo retrovisor. Fica comigo, meu amor. A gente já tá chegando. A mamãe tá aqui. Eu devo ter repetido isso umas 50 vezes. Talvez porque eu precisava que uma de nós acreditasse. O pronto-socorro era brilhante, cheio e frio daquele jeito que lugares exaustos ficam. Uma enfermeira da triagem olhou a Emma e chamou atendimento imediato. Por 10 segundos lindos, eu achei que a gente estava salva. Um médico ouviu o pulmão dela, colocou oxigênio e falou a palavra pneumonia. Disse que ela precisava ser internada. Depois me mandaram para a recepção. A mulher atrás do vidro pediu o plano de saúde. Eu disse que não tinha cobertura ativa. Ela pediu um depósito. Eu entreguei meu cartão. A máquina apitou uma vez, depois outra. Negado. Ela tentou de novo, com aquela expressão vazia de quem já aprendeu a não deixar o azar dos outros encostar nela. Negado. Eu disse que minha filha tinha 7 anos e estava com dificuldade para respirar. Disse que eles já tinham falado que ela precisava ficar. A mulher abaixou a voz e empurrou uma folha com um valor estimado por baixo do vidro, como se aquilo fosse gentileza. Eu não lembro o número exato, porque depois de 4 dígitos meu cérebro parou de ver aquilo como dinheiro e começou a ver como uma parede. Eles ofereceram receita e alta. Alta no meio da tempestade.
No meio da febre. De volta para o banco da frente de um carro que cheirava a cobertor molhado e medo. Eu voltei para o quarto em um tipo de transe. Uma enfermeira com olhos cansados tirou o clipe de oxigênio do dedo da Emma e sussurrou que sentia muito. Desculpa é a palavra mais solitária do mundo quando você é pobre e seu filho está doente. Eu carreguei Emma de volta pelas portas automáticas, com a chuva entrando de lado e batendo no meu rosto, e a deitei de novo no SUV. Dei ela o último remédio líquido para a febre que eu tinha comprado numa loja de conveniência. Depois sentei no banco do motorista e apertei o volante tão forte que minhas mãos doeram. Eu não chorei de um jeito bonito. Eu desmoronei. Encostei a testa no volante e pedi para o universo não levar minha filha, porque eu já não tinha mais nada para oferecer em troca. Eu acho que eu já tinha decidido que ia dirigir até a casa da minha mãe e fazer um escândalo no jardim dela quando os faróis cortaram a chuva ao meu lado. Um Rolls-Royce preto entrou na vaga vazia do lado do meu SUV, tão polido que parecia irreal sob a luz do hospital. No começo, eu pensei que a segurança finalmente tinha decidido que eu parecia patética demais para ser ignorada. Então a porta de trás abriu e uma mulher desceu usando um casaco escuro que provavelmente custava mais do que o meu primeiro mês de aluguel inteiro. Ela veio até a minha janela e bateu uma vez. Nem agressiva, nem tímida. Segura. Eu abaixei o vidro só um pouco. A chuva entrou. Ela se inclinou e disse: Senhorita Olivia Bennet. Eu fiquei olhando para ela. Ela tinha mais ou menos uns 50 anos, elegante de um jeito sério, com cabelo prateado preso com cuidado e olhos que pareciam já ter visto todo tipo de desastre e não se assustavam fácil. Ela disse: Meu nome é Margaret Hale. Eu represento o Sr. Theodore Grant. Ele está procurando você há 10 anos. Eu honestamente pensei que estava tendo alucinação de cansaço. Disse que ela estava com a pessoa errada. Ela respondeu: Há 10 anos, na Ponte Aurora, um carro passou da proteção na chuva e caiu na água. Você desceu até lá. Você puxou o motorista pela janela quebrada antes dos socorristas chegarem. Você foi embora antes de alguém pegar seu nome. Você lembra agora? E eu lembrei. Lembrei da água gelada, do vidro estilhaçado, dos meus joelhos escorregando no concreto molhado e de um homem sangrando na gola de um casaco caro, enquanto eu gritava para ele não apagar. Eu tinha 22 anos. Estava voltando de um turno duplo e jovem demais para entender que pessoas em carros de luxo não costumam morrer sem deixar nome. Eu salvei ele porque ele estava lá. E fui embora porque não fazia ideia de quem ele era e nem imaginava que minha vida poderia cruzar a dele de novo. Margaret deve ter visto a lembrança aparecer no meu rosto, porque a voz dela ficou um pouco mais suave. O Sr. Grant está morrendo, ela disse. Ele está muito doente e só descobriu quem você era recentemente. Ele pediu especificamente por você. Então ela olhou para o banco de trás e viu a Emma, corada e quase inconsciente sob o meu casaco. A expressão dela mudou. Essa é sua filha? Eu balancei a cabeça. Margaret não perdeu mais nenhum segundo. O Sr. Grant tem uma ala médica privada e um médico à disposição. Se você vier comigo agora, sua filha pode ser tratada antes de qualquer outra coisa. Cada instinto me dizia para não confiar em milagres que chegam em carros de luxo. Mas o instinto de mãe dizia mais alto: a Emma não tinha outra noite para eu decidir nada por orgulho. Então eu fui. Segui o Rolls-Royce pela chuva, por estradas escuras e cheias de curvas que eu mal reconhecia, até uma propriedade cercada no alto de uma colina acima da cidade. A casa não era chamativa. Era pior. Era aquele tipo de riqueza silenciosa, que não precisa provar nada para ninguém. Pedra, vidro, madeira de cedro, luzes quentes, silêncio perfeito. Antes mesmo de eu estacionar direito, um médico e 2 enfermeiras já estavam na porta de trás do meu carro. Eles tiraram a Emma do SUV com uma rapidez treinada. O médico de cabelo branco se apresentou como Dr. Samuel Reeves e já começou a ouvir o peito dela ali mesmo, debaixo da cobertura. Pneumonia grave, ele disse. Ela precisa de oxigênio e antibiótico intravenoso imediatamente. Eles levaram minha filha para dentro da casa, para uma ala médica privada tão eficiente que fazia o hospital parecer teatro. Ninguém me pediu cartão. Ninguém empurrou formulário debaixo de vidro. Eles só trataram minha filha.
Eu fiquei parada ao lado da cama da Emma, com a roupa encharcada, olhando o número do oxigênio no monitor subir. 90. 92. 95. Quando vi aquilo, precisei segurar na grade da cama, porque o alívio veio tão forte que minhas pernas deixaram de parecer minhas. Foi então que Margarete tocou meu braço e disse: "O Sr. Grant está acordado. Ele gostaria de agradecer pessoalmente." Eu olhei pela janela de vidro para minha filha dormindo sob lençóis brancos, com a cor voltando devagar ao rosto dela. E, pela primeira vez em meses, eu me afastei da cama sem sentir que o mundo ia me punir por isso. O quarto de Theodore Grant parecia menos um quarto e mais um centro de comando suavizado pelo fato de que a morte estava próxima. Havia monitores médicos ao lado da cama, mas também modelos de navios, mapas de rotas emoldurados, livros de contabilidade em couro e uma parede inteira de janelas mostrando a cidade lá embaixo, cheia de luzes distantes na escuridão. Ele era mais magro do que qualquer homem com aquela voz deveria ser. O câncer tinha esvaziado ele, mas não tinha tirado a força do olhar. Os olhos dele estavam atentos, claros e estranhamente calmos quando me viram, como se ele já tivesse imaginado esse momento há muito tempo e agora finalmente estivesse vendo o final da história acontecer. Ele pediu para eu sentar. A voz dele era rouca, mas firme. "Eu lembro da água", ele disse. "Eu lembro da sua mão batendo no vidro, e da sua cara irritada porque eu estava complicando sua noite." Isso me arrancou uma risada curta, quase involuntária depois de tudo que eu tinha passado, parecia até errado rir. Ele continuou: "Depois do acidente, eu contratei pessoas para te encontrar. A jovem que me salvou. Mas nunca conseguiram. Você desapareceu." Ele me olhou com calma. "Você fez uma coisa extraordinária, e depois voltou para uma vida comum. E isso te tornou quase impossível de achar no mundo cheio de pessoas desesperadas para serem vistas. Alguns meses antes, um dos meus advogados encontrou seu nome em um registro de empresa. Eu comecei a ler. Quanto mais eu lia, menos eu acreditava que a sua queda tinha sido acidente. Eu não disse muita coisa. Eu estava cansada, desconfiada, grata e envergonhada ao mesmo tempo. Theodore parecia entender isso. Ele não insistiu. Primeiro ele perguntou da Emma, e quando eu disse que ela estava estabilizando, ele fechou os olhos com um alívio visível. Depois ele perguntou da Econest. Eu contei a versão curta. As notas fiscais que não batiam. A pressão da minha irmã. O silêncio da minha mãe. Os estornos. O bloqueio das contas. A campanha de difamação. A parte que eu não disse diretamente, mas que ele provavelmente já entendia, era que minha família não tinha só se afastado quando eu precisei. Eles tinham pisado nas minhas mãos enquanto eu tentava não me afogar. Theodore ouviu tudo sem me interromper. Quando eu terminei, ele disse: "Existe um velho mito de que famílias poderosas sobrevivem por lealdade. Na verdade, elas sobrevivem porque sabem quando sacrificar um dos seus para manter a mesa limpa. Eu conheço esse tipo de gente." Ele olhou pela janela, como um homem medindo mais do que distância. Eu construí a Grant Dynamics com 3 caminhões e um galpão alugado. Hoje ela movimenta cargas por toda a costa oeste. As pessoas acham que impérios são feitos de visão. Eles são feitos de apetite. O meu incluía isso. Ele fez uma pausa. Eu cometi erros, Olivia. Mas nunca confundi apetite com virtude. Ele pediu para Margarete trazer um arquivo. Era fino. Sem nada dramático. Só o suficiente para preocupar. Ele me disse que, depois de reconhecer meu nome, mandou investigarem silenciosamente o padrão em torno da Econest. Quanto mais fundo eles iam, mais uma coisa aparecia perto de contratos suspeitos, pressão sobre doadores e notas de consultoria fantasmas. Fundação da família Bennett. Meu estômago afundou. Eu perguntei se ele tinha certeza. Ele respondeu com cuidado, como quem sabe que a verdade machuca mais quando é dita rápido. Eu tenho certeza suficiente para te dizer para não confiar mais em coincidências. Theodore morreu 4 dias depois, pouco antes do amanhecer. Na noite anterior, eu tinha lido para ele trechos de um dos seus próprios livros sobre logística, porque ele dizia que ouvir aquilo em voz alta o acalmava mais do que qualquer oração. A Emma já estava melhor.
Respirava normalmente, sentada na cama, desenhando pequenos guindastes e barcos para as enfermeiras. A morte dele não deveria ter me atingido daquele jeito. Eu o conheci há menos de uma semana. Mas o luto nem sempre mede tempo. Às vezes ele mede reconhecimento. Ele foi a primeira pessoa poderosa em meses que me olhou e não viu uma história de alerta, nem uma vergonha, nem uma mulher descartável. Ele me viu de verdade, e depois foi embora. 2 dias depois do funeral, Margarete me levou com a Emma até a cidade para a leitura do testamento. Os escritórios de advocacia ficavam no alto da Baía de Elliot, em uma torre de vidro e aço. A sala de conferências era rígida e silenciosa. O advogado de Theodore, Harold Whitmore, era o tipo de homem que provavelmente organizava vidas inteiras em blocos de 6 minutos. Ele não desperdiçava palavras. Depois de alguns legados menores para funcionários, instituições de caridade e antigos colegas, ele fechou as mãos e olhou diretamente para mim. Para Olivia Bennet, ele disse, a mulher que uma vez puxou Theodore Grant da água congelante e que, nas palavras dele, ainda lembra a diferença entre ser testada e ser comprada. Ele fez uma pausa. Theodore deixa para ela 68% de controle da Grant Dynamics, a propriedade Grant Real Estate, a maior parte de seu patrimônio financeiro privado e autoridade total sobre a reestruturação de suas fundações beneficentes. Por um segundo, eu achei que tinha entendido errado o inglês. Lembro de me virar para Margarete, porque ela era a única pessoa naquela sala cujo rosto parecia humano de verdade. Ela só deu um pequeno aceno. Harold então me entregou um segundo envelope lacrado, deixado por Theodore com instruções específicas. Eu abri no carro, no caminho de volta para a propriedade, porque minhas mãos não paravam de tremer até eu fazer isso. Dentro havia uma carta e um arquivo investigativo encadernado. A carta do Theodore era curta, o que deixava tudo pior. Ele dizia que não estava me deixando uma recompensa. Estava me deixando um peso que acreditava que eu talvez fosse capaz de carregar com honestidade. Ele escreveu que o arquivo continha provas de que Eleanor Bennet e Isabella Bennet Cross tinham usado a fundação da família por anos como canal de lavagem de dinheiro para despesas pessoais, taxas de consultoria fraudulentas, transferências ilegais e pressão sobre empresas que não cooperavam com elas. Ele escreveu que quando a Econest se recusou a canalizar contratos pelo circuito preferencial delas, e quando eu comecei a fazer perguntas, elas não só me abandonaram. Elas ajudaram a me destruir. Eu fiquei sentada no banco de trás com aquela carta na mão, enquanto a cidade passava borrada pela janela. A Emma dormia encostada no meu ombro, finalmente saudável depois de dias. A herança era absurda. O dinheiro era quase impossível de entender. Mas era o arquivo que mudava o ar ao meu redor. Minha mãe e minha irmã não tinham apenas escolhido reputação em vez de mim. Elas tinham escolhido fraude, crueldade e estratégia. Elas tinham feito de mim o preço para manter o sistema delas em silêncio. Quando chegamos a Grant Reed, eu entendi uma coisa com clareza absoluta. Eu não tinha sido resgatada. Eu tinha recebido uma arma. E Theodore Grant, mesmo depois de morto, tinha confiado em mim para decidir se justiça e misericórdia ainda podiam existir no mesmo lugar. 2 semanas e meia depois, o evento de caridade mais pretensioso de Seattle ocupava o salão do Hotel Fairmont. Tudo cristal, sorrisos treinados e compaixão ensaiada. A fundação da família Bennet patrocinava aquele evento há anos. Minha mãe adorava aquele ambiente, porque todos ali entendiam o custo de fingir ser decente. Eu quase não fui. Foi aí que eu percebi que não ir também seria uma forma de medo. E eu já tinha cansado de deixar minha vida ser organizada pelo conforto dos outros. Então eu fui. Os estilistas da Grant me deram um vestido preto que parecia certeza. A Emma usava um vestido azul escuro com pequenas flores prateadas na barra e sapatos brilhantes que ela não parava de admirar. Margarete foi conosco só até a entrada. Lá, ela apertou minha mão uma vez e disse: "O que quer que aconteça lá dentro, lembra quem teve que engatinhar e quem teve que esperar o elevador." Aquilo me fez sorrir justamente quando eu mais precisava. O salão ficou em silêncio daquele jeito sutil que lugares caros têm, onde o silêncio é só gente fingindo que não está olhando. Eu entrei segurando a mão da Emma. E lá estavam elas. Minha mãe perto da parede de doadores, vestida de seda marfim. Minha irmã ao lado, de vermelho, com uma taça de champanhe equilibrada como se até a gravidade devesse respeito a ela. Elas me viram ao mesmo tempo.
E por 5 segundos inteiros, nenhuma das duas se mexeu. Eu contei, 1, 2, 3, 4, 5. O rosto da minha mãe foi o primeiro a perder a cor. O da Isabela não pareceu choque. Pareceu ofensa, como se o simples fato de eu estar ali fosse uma falta de educação. Depois o treinamento social entrou em ação. Minha mãe sorriu. Minha irmã sorriu. Elas atravessaram o salão na nossa direção, usando simpatia como se fosse joia emprestada. Olivia, minha mãe disse com aquela voz leve que ela usava em público quando queria parecer maternal sem se comprometer de verdade. Emma, querida, olha só você. Isabela se abaixou como se tivesse pensado na minha filha todos os dias, em vez de ter deixado a gente dormir dentro de um carro. Você está tão crescida, ela disse. Eu tive que impedir a Emma de dar um passo instintivo na direção delas. Crianças lembram do frio mais do que os adultos imaginam. Minha mãe pegou meu braço com delicadeza, como se fossemos duas mulheres se reencontrando depois de um mal-entendido qualquer. Olivia, precisamos conversar em particular. Claramente houve uma série de mal-entendidos terríveis. Mal-entendidos? Eu repeti, porque algumas palavras merecem ser devolvidas com desrespeito. Isabela se inclinou e baixou a voz. Nós sabemos sobre o Theodore Grant. Todo mundo já sabe. Tudo isso foi muito repentino, e a mamãe e eu só queremos garantir que você esteja protegida de pessoas que possam se aproveitar de você. Eu quase admirei a rapidez com que ela mudou de posição de acusadora para conselheira. Minha mãe completou. Família deve resolver assuntos de família em silêncio e com dignidade. A Emma não deve ser exposta à instabilidade. Ela disse que, se eu precisasse de ajuda para lidar com minhas novas responsabilidades, nós poderíamos reconstruir a confiança e fazer acordos sensatos. Acordos sensatos. Era isso. O que ela queria dizer era, assine algo, compartilhe algo, entregue o suficiente para que a gente volte a se sentir no controle. Eu olhei ao redor do salão. Metade da elite da cidade fingia não estar ouvindo. Uma vereadora estava completamente imóvel perto da mesa de leilão. 2 homens de um fundo de investimento nos observavam abertamente por cima das taças. Eles sabiam que tinha algo errado. Só ainda não entendiam o formato disso. Minha mãe estendeu a mão em direção a Emma, talvez pensando que o jeito mais fácil de voltar para a minha vida era através da única parte ainda macia ali. Mas Emma puxou a mão dela para trás antes mesmo de eu precisar dizer qualquer coisa. Eu nunca vou esquecer isso. A expressão de falsa ternura no rosto da minha mãe vacilou por um segundo. Isabela se recuperou primeiro e sorriu ainda mais. Olivia, ela disse, com os dentes travados, nós estamos oferecendo apoio. Graça. Eu respondi. Não. Vocês estão oferecendo acesso. Tem diferença. Ela endireitou a postura. A voz da minha mãe ficou um pouco mais fria. Cuidado, Olivia. Dinheiro novo desaparece mais rápido do que problemas antigos. Eu deveria ter ido embora ali. Mas tudo que eu vivi nos meses dentro do SUV, no hospital, a Emma tossindo debaixo de cobertas molhadas, tudo isso subiu em mim de uma vez. Então eu disse a única coisa que eu sabia que ia cortar aquele salão inteiro. Engraçado. Nenhuma de vocês lembra que éramos família quando minha filha estava com pneumonia dentro de um carro. O silêncio que veio depois não foi leve. Foi físico. O rosto da minha mãe endureceu. Isabela olhou ao redor, como se estivesse checando quem tinha ouvido. A resposta, quase todo mundo. Um dos doadores perto do palco olhou para o copo como se ele tivesse ficado muito interessante de repente. Alguém no bar do fundo sussurrou, meu Deus. Foi ali que a energia mudou. Não completamente. Ainda não. Mas o suficiente para elas sentirem. Minha mãe se recompôs e disse que aquela conversa não tinha acabado. Isabela sibilou que eu estava cometendo um erro. Eu me abaixei até a altura da Emma e perguntei se ela queria sobremesa da mesa de doces. Ela assentiu na hora. Então eu olhei de volta para minha família e disse: essa conversa acabou no momento em que vocês escolheram uma nota de imprensa em vez da própria neta. Aproveitem o evento.
Eu e Emma saímos andando, deixando elas no meio do salão com os sorrisos finalmente quebrados. Mais tarde naquela noite, quando chegamos em casa e a Emma já dormia debaixo de um edredom branco em um quarto maior do que qualquer motel onde a gente já tinha ficado, ela me fez uma pergunta baixa. Por que a vovó estava sendo legal se ela não gosta da gente? Eu sentei na beira da cama e dei a resposta mais gentil que consegui. Algumas pessoas não amam. Elas negociam. A Emma pensou um pouco e disse: Eu não quero ser assim. Eu beijei a testa dela e disse que aquilo era a melhor promessa que qualquer uma das duas poderia fazer. Depois do gala, elas se moveram mais rápido. Humilhação era combustível para pessoas como minha mãe e minha irmã. Em 48 horas, saiu uma matéria bonita na internet insinuando que eu tinha manipulado um homem morrendo nos últimos dias da vida dele. Isabela repostou com uma legenda sobre diligência emocional e fraude afetiva. Uma semana depois, os advogados da minha mãe entraram com uma petição pedindo direito de visita a Emma, alegando preocupação com minha instabilidade repentina, situação recente de sem-teto e exposição à influência indevida após um colapso financeiro traumático. Eles não estavam tentando ganhar a guarda. Eles estavam tentando me intimidar, me lembrar de que mesmo agora, com tudo que o Theodore tinha me deixado, eles ainda achavam que podiam entrar na minha vida e balançar tudo até eu derrubar alguma coisa valiosa. O que eles não sabiam era que eu tinha parado de reagir como a filha que eles criaram. Eu tinha começado a reagir como a mulher que sobreviveu a eles. Enquanto eles alimentavam rumores para blogs e ameaçavam ações na justiça, Harold Whitmore já tinha contratado um contador forense. O arquivo do Theodore tinha aberto portas, mas não era suficiente sozinho para fechar um caso. Victor Lane, o contador, trabalhava nos livros e empresas fantasmas como um cirurgião. Ele encontrou dinheiro da fundação da família Bennett sendo desviado por empresas de consultoria que existiam quase só no papel, e depois voltando para uma empresa imobiliária ligada ao marido da Isabela. Ele encontrou fundos de doação usados para reformar uma casa de férias em Sun Valley. Ele encontrou notas fiscais de projetos de sustentabilidade que batiam perfeitamente com a campanha de pressão que destruiu a Econest. A parte mais cruel era o quanto disso era pequeno, quase banal. Eles não destruíram minha empresa por um grande plano de império. Eles fizeram isso para manter várias pequenas mentiras lucrativas funcionando. Eu deixei o sistema jurídico seguir em silêncio enquanto aceitei me encontrar com eles. Minha mãe marcou uma conversa privada no escritório da família no centro da cidade, o mesmo lugar onde eu esperava quando era adolescente, depois da escola, enquanto ela terminava reuniões de conselho. Eu disse ao Harold que iria, mas só se ele garantisse que a sala fosse monitorada legalmente a partir da sala de conferência ao lado. Ele garantiu. Isabela chegou primeiro, nervosa e furiosa, vestida de lã creme, andando de um lado para o outro antes mesmo da minha mãe entrar. Eleanor entrou depois, calma como sempre, como se a civilidade tivesse sido criada só para disfarçar ameaças. Não teve abraço. Não teve encenação. Minha mãe começou com o discurso de sempre. Disse que a imprensa estava ficando feia e que a Emma merecia paz. Disse que a família podia criar um fundo privado para mim, se eu cooperasse e evitasse conflitos públicos desnecessários. Eu perguntei o que significava cooperar. Isabela respondeu antes da minha mãe. Pare de fingir que você conquistou qualquer coisa disso. Transfira o controle da Grant Dynamics para uma estrutura de gestão externa que a gente aprove. Encerre essa investigação que seus advogados estão fazendo e publique uma nota dizendo que tudo foi um mal-entendido familiar causado por estresse. Ela disse mal-entendido como outras pessoas dizem controle de pragas. Eu perguntei se era o mesmo tipo de mal-entendido que tinha enviado estornos para minha empresa e ligações de pressão para meus investidores. Minha irmã ficou completamente imóvel por um segundo, e depois riu. Não foi um som agradável. Olivia, ela disse, a Econest nunca ia sobreviver. Você era sentimental demais para escalar. A gente só acelerou o que já era inevitável. Minha mãe interrompeu, dizendo para ela tomar cuidado com o que falava, mas o estrago já estava feito. Eu me encostei na cadeira e perguntei se também tinha sido um mal-entendido quando eles deixaram a Emma e eu fora da casa da família. O rosto da minha mãe não mudou. Ela disse: quando um filho vira um risco, a mãe tem o dever de proteger a estrutura que sustenta todos os outros. Ali estava. Não negação, nem desculpa. Só filosofia.
fria, completa, dita no mesmo tom que outras pessoas usam para falar de decoração de mesa. Isabela se inclinou para frente e jogou a última carta que achava que tinha. Ela disse que, se eu levasse aquilo adiante, registros antigos da minha situação de sem-teto apareceriam no tribunal e cada dia ruim que Emma viveu no SUV seria usado contra mim. Ela disse que juízes se importavam com estabilidade, não com sentimentos. Disse que talvez eu devesse pensar se queria minha filha sendo entrevistada por assistentes sociais. Eu queria dizer que fiquei calma por ser forte. Mas a verdade é outra. Eu fiquei calma porque a raiva tinha deixado de ser útil, e precisão tinha virado a única coisa que importava. Então eu olhei para minha irmã e disse: Você realmente acha que eu ainda sou a mulher que veio aqui pedindo misericórdia? Ela não respondeu. Não precisava. Os olhos dela já respondiam. A reunião terminou com minha mãe dizendo que famílias sobrevivem fechando fileiras. Eu disse que algumas famílias sobrevivem devorando as próprias peças. Quando eu saí, Harold já estava me esperando na sala ao lado, com Victor e um promotor assistente da área de crimes financeiros do condado de King. Cada palavra tinha sido gravada. Cada ameaça. Cada admissão. A petição de visita foi retirada 3 dias depois, provavelmente porque os advogados deles perceberam que tinham problemas maiores para resolver. Depois veio a primeira intimação. Depois a segunda. Depois o pedido formal de investigação criminal por acesso a registros financeiros. O conselho da Fundação Bennett fez uma reunião de emergência, e 2 membros renunciaram antes do pôr do sol. Isabela me ligou 17 vezes em um único dia. Deixou 3 mensagens que foram de raiva, para medo, para crueldade de novo. Minha mãe não ligou nenhuma vez. Ela mandou só uma mensagem. Você está confundindo vingança com justiça. Eu fiquei olhando aquilo por muito tempo antes de responder. Não. Eu aprendi a diferença com você. Na sexta-feira seguinte, agentes chegaram ao escritório da fundação pouco depois das 9 da manhã. Ao meio-dia, os jornais já falavam de uma investigação ativa sobre desvio de fundos de caridade e lavagem de dinheiro. À noite, uma foto da Isabela saindo do prédio com óculos escuros e um blazer jogado no ombro estava em todos os sites de Seattle. A cidade adora mulheres ricas em crise quase tanto quanto adora vê-las expostas. Mas mesmo assim, não era suficiente para mim só que elas tivessem medo. Eu queria que elas entendessem perda do jeito que me ensinaram. Não pobreza. Não crueldade. Consequência. As prisões aconteceram numa segunda-feira cinza, com cheiro de asfalto molhado e café. Eu estava na sala do conselho da Grant Dynamics revisando um plano de conformidade logística quando o telefone do Harold vibrou. Ele olhou para a tela, depois para mim, e disse só: Começou. Minha mãe foi levada da casa da fundação logo depois do amanhecer. Isabela foi presa na frente do escritório da corretora, enquanto 2 funcionários ainda organizavam garrafas de água para uma apresentação de um imóvel de luxo. Segundo a acusação, elas responderiam por fraude bancária, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça e conspiração. O número que virou manchete foi 14,2 milhões, porque as pessoas entendem melhor a ganância quando ela vem com números. Mas o detalhe que realmente importava para mim estava mais embaixo no texto. Parte do dinheiro estava ligado diretamente à destruição da Econest, através de consultorias falsas e pressão forçada em fornecedores e bancos. Ou seja, elas não tinham apenas roubado de desconhecidos. Tinham usado esse roubo para afiar a faca que colocaram nas minhas costas. O caso andou rápido porque casos de dinheiro andam rápido quando os papéis estão bem organizados e os acusados são arrogantes o suficiente para achar que apagar e-mails é estratégia. A auditoria de Victor Lane foi devastadora. Ex-funcionários da fundação começaram a colaborar um por um. O marido da Isabela se salvou por ter cooperado cedo, o que eu tenho certeza que ela considerou a última traição. Na audiência pré-julgamento, minha mãe vestia azul marinho e pérolas, tentando parecer o retrato da contenção americana. Minha irmã parecia mais nova sem maquiagem, e mais dura sem público. As duas viraram ao me ver entrar. Nenhuma delas esperava me ver com a Emma. Eu não levei ela para o tribunal. Claro que não. Margarete ficou com ela em uma sala privada, com livros de colorir e lanches. Mas eu queria que elas soubessem que eu não precisava mais escolher entre dizer a verdade e proteger minha filha.
Eu podia fazer os dois. Quando eu testemunhei, eu não fiz performance. Não chorei. Eu expliquei a linha do tempo do negócio, a pressão dos doadores, as contas bloqueadas, as empresas fantasmas, as falas que elas fizeram naquela sala monitorada. Contei a noite em que Emma ficou doente no banco de trás do SUV não por piedade, mas porque o dano precisa ser medido onde ele acontece. Minha mãe me olhava o tempo todo com uma expressão que eu ainda não consigo nomear. Não era arrependimento. Era choque. Choque por eu ter parado de me moldar ao conforto dela. Isabela parecia furiosa, até o momento em que a promotoria colocou a gravação para tocar. Então ela ficou pálida. Ouvir a própria voz explicando a destruição de outra pessoa tem um jeito de tirar todo o brilho de alguém. As condenações vieram 6 semanas depois. Culpadas nos principais crimes. Devolução de milhões. Contas bloqueadas. A fundação da família Bennett foi dissolvida sob supervisão judicial. Isabela perdeu a licença imobiliária antes mesmo do processo de sentença terminar de passar pelo Conselho do Estado. A juíza, uma mulher velha o suficiente para não se impressionar com sobrenomes, disse do banco. Caridade usada como disfarce de ganância continua sendo ganância. E sangue usado como ferramenta continua sendo abuso. Minha mãe foi condenada a 7 anos em prisão federal. Isabela também pegou 7 anos, mais penalidades adicionais por declarações falsas em registros de corretagem. A casa da família foi vendida. A casa de férias em Sun Valley também. O nome da família foi removido de paredes de doadores por toda a cidade com uma velocidade impressionante. A alta sociedade não perdoa escândalo. Ela só estuda o escândalo como técnica. Repórteres gritavam perguntas para mim na escadaria do tribunal. Se eu me sentia vingada. Se eu me sentia culpada. Se eu achava a prisão dura demais para a família. Eu disse a verdade. Eu disse que não fui eu que levei minha mãe e minha irmã para a prisão. Foram as escolhas delas. Eu só fui a primeira pessoa naquela família que parou de limpar a linguagem do que elas faziam. Depois me afastei dos microfones, porque alguns finais não melhoram com repetição. A Emma estava me esperando debaixo de um guarda-chuva preto com a Margarete, com aquela expressão séria dela que aparece quando ela percebe que adultos estão fingindo que tudo é simples quando não é. Ela perguntou se tinha acabado. Eu me abaixei até ficar na altura dela e disse a verdade do jeito que criança merece ouvir. A parte da mentira acabou. Agora começa a parte de reconstruir. Ela pensou um pouco, depois segurou minha mão e disse: Bom. Eu gosto mais da parte de reconstruir. Eu também, eu respondi. Nos meses seguintes, eu não virei uma santa, e nem virei aquela bilionária que revistas gostam de fotografar em escadas de vidro com palavras como resiliência. Eu virei ocupada. A Grant Dynamics precisava de uma política real de ética, transparência com fornecedores, auditorias trabalhistas e uma equipe de compliance de verdade. Eu financiei um programa de emergência pediátrica em Seattle para famílias que eram recusadas ou presas entre o tratamento e o dinheiro, porque nenhum pai deveria ouvir a palavra depósito enquanto segura um filho com febre. Eu também recomecei, em silêncio, uma versão menor da antiga EcoNest não como marca de vaidade, mas como uma linha dentro da divisão de logística da Grant, baseada em fornecimento honesto e contratos abertos. A Emma ganhou o quarto roxo que ela desenhava em folhas da biblioteca e colava no teto do nosso SUV. Algumas noites ela ainda me pergunta se eu lembro da nave espacial. Eu digo que lembro, porque esquecer seria outra forma de traição. A coisa mais estranha sobre vingança é que as pessoas acham que ela é só fogo. Mas às vezes a parte mais satisfatória é o silêncio depois da escola, a ida ao mercado, o som da sua filha dormindo num quarto quente, enquanto as pessoas que te ensinaram a ter medo já não controlam mais a temperatura da sua vida. Se existe uma lição nisso tudo, não é que dinheiro salva pessoas. Ele não salva. Dinheiro muda o cenário. Verdade muda a estrutura. Outra lição é que família não é definida por sobrenome. É definida por quem ainda aparece quando te amar deixa de ser conveniente. E talvez a mais importante de todas seja essa. Silêncio pode parecer nobre quando você tenta manter a paz. Mas quando o silêncio protege crueldade, ele deixa de ser bondade e vira permissão. Eu descobri isso tarde demais para salvar a vida que eu tinha, mas não tarde demais para construir uma melhor para minha filha.
Hoje, a Emma tem uma cama segura, um casaco quente e uma mãe que não confunde mais resistência com rendição. E esse é o único tipo de herança que realmente me importa deixar.